Muito bem. Muitas pessoas já me criticaram acerca justamente desse comentário que fiz de que a intervenção militar já está ocorrendo. O que acontece é o seguinte: avalie a sociedade como um todo. Por exemplo, nós temos uma extensão muito grande no Brasil de fronteiras. Nós sabemos que essas fronteiras são administradas por quem? Pelo nosso exército, pelas nossas forças armadas. São as forças armadas que mantêm essas fronteiras quase que, digamos, intocadas, ou seguras, ou mais seguras. Veja bem, 100% é um pouco difícil de conseguir num país que está totalmente dominado pelo crime. Então, é claro que você vai observar e vai dizer, puxa vida, mas então as Forças Armadas não estão fazendo tudo. Não, não estão fazendo tudo o que podem, nem tudo o que deveriam. Por quê? Porque, infelizmente, quem manda no Brasil é o crime organizado. O crime organizado que tomou conta dos altos poderes. Veja, um governo como o do Sérgio Cabral, que foi financiado pelo Marcinho VP. O Marcinho VP declara numa entrevista que ele deu 70 mil votos para o Sérgio Cabral. Nós vemos a Dilma em várias fotos, o Lula, em várias fotos, com traficantes, com membros do alto comando do crime organizado, tirando foto para lá e para cá, para lá e para cá. Eles alegam o seguinte, que isso é necessário. Eu vou te dizer o seguinte, a partir do momento que o nosso governante, o líder, está andando e tirando fotos e participando de jantares, de reuniões com membros do alto comando de organizações criminosas, nós temos que ter certeza de que o que está mandando no Brasil é justamente o alto comando da organização criminosa, do qual, inclusive, Lula, Dilma, Renan Calheiros, Paulo Maluf, João Dória, essa corja toda faz parte, Randolfo Rodrigues, aquele canalha lá do Ciro Gomes, e toda essa corja de vagabundo que está por aí, todos eles têm participação nisso daí. Alguns, inclusive, como aconteceu durante a campanha do Lula, houve um boato, correu a boca miúda, de que o José Dirceu teria recebido um grande carregamento de cocaína que deveria ser posto no mercado, ser vendido, para que com esse dinheiro fosse custeada a campanha do Lula em 2002. Se isso é verdade ou é mentira, eu não sei, eu creio que sim. Por quê? Porque o Lula, a Dilma, o PT, a esquerda toda, ela tem um laço muito forte com as Farc colombianas, que são justamente quem distribui a droga pela América Latina. O Brasil se transformou, depois de 85 para cá, ele se transformou numa rota muito acentuada do tráfico de drogas e entorpecentes, que vai daqui, inclusive, para os Estados Unidos e outros países mais. Tá? Quer dizer, você tem que parar, analisar o seguinte, qual é a situação do país? Outra coisa, veja lá, vamos analisar assim, você ouve falar de falcatrua dentro do Exército? Quando você ouve falar, imediatamente você pode ver, o Exército já pega aquele que cometeu a falcatrua, imediatamente já o julga, e essa pessoa ela é excluída dos quadros, coisa que a esquerda não faz. A esquerda, o cabra é ladrão, é bandido, é safado, é sem vergonha. Parece que daí, mais ainda, eles passam as mãos e dizem, coitadinho, temos que ajudar o cara. Não tem nada que prove isso. Né? Caiu um helicóptero com não sei quantos quilos, parece que 500 quilos de cocaína do Perrella, Zezé Perrella. Até agora,
O helicóptero era autônomo, gente. Eu não sei se você entendeu, mas aquele helicóptero, sabe, ele não tinha dono e a cocaína deve ter surgido ali dentro. Ela deve ter nascido dentro daquele helicóptero. Porque ficou tudo por isso mesmo. Aquele helicóptero tinha dono, aquele helicóptero, aquela droga tinha dono, e tá tudo por aí mesmo. Muito bem. Aquela droga era para quê? Provavelmente para custear a campanha. E campanha de quem? Do PSDB só? Não. PSDB, PT, PCdoB, PC, PL, PP. Tá todo mundo no mesmo saco. Tá todo mundo no mesmo balaio. Bom, aí nós vamos ver o quê? Por exemplo, você está vendo e está observando uma ação, por exemplo, da Lava Jato no Brasil inteiro. Essa ação, como muita gente está dizendo, só está aprendendo pequeno. Todo mundo quer ver preso, por exemplo, o Aécio Neves. Mas ninguém entende que o Aécio Neves é do foro do STF, não é do foro do Sérgio Moro. O Sérgio Moro não pode prender um Aécio Neves. O Sérgio Moro não pode prender o Randolfo Rodrigues. O Sérgio Moro não pode prender o Temer, o Renan Calheiros. Por quê? Porque é tudo gente que tem foro privilegiado. O foro privilegiado é o que dá cobertura às quadrilhas criminosas. Eu estou dizendo quadrilha criminosa, eu não estou dizendo do criminoso comum que vai bater carteira. Eu estou dizendo quadrilha criminosa que está na Câmara, no Senado, no STF, que está no governo, no poder. Isso é que eu considero quadrilha criminosa de fato. Tá? O resto, para mim, é bandidinho de quinta categoria. Tá? É bandidinho mandado pelos grandão. Então, o que acontece? Você observa que o Sérgio Moro ele está fazendo um grande trabalho. E você observa que o Sérgio Moro, apesar de tudo, ele continua vivo e ele continua atuante. Vocês acham que se o Sérgio Moro não tivesse a cobertura do Exército, ele ainda estaria fazendo esse trabalho? A troco do quê, minha gente? A troco do quê que ele coloca a vida dele, a vida da família dele em risco, a vida de todo mundo de forma a prêmio, né, para os quadrilheiros, por conta do salário que ele ganha? Mas ele vai ganhar o salário mesmo se ele não perceber, mesmo se ele não perseguir esses criminosos de colarinho branco? O salário dele está garantido, ele é um juiz concursado. Ninguém pode simplesmente chegar e detonar ele. O salário dele está garantido. Se ele for aposentado hoje, que ele é jovem, ele passa a receber aquele salário sem fazer mais nada o resto da vida. Porque o salário dele está garantido como juiz, como magistrado de uma das mais altas cortes. O único detalhe é que ele é um juiz de primeira instância. Então, veja bem, como juiz de primeira instância, é claro que ele manda prender, aí entra um Gilmar Mendes da vida, um Lewandowski, um Toffoli, e manda soltar. Essa é a diferença para eles. Então, a pergunta é, você acha que se o Exército não estivesse por trás, o Sérgio Moro ainda estaria fazendo o trabalho que está fazendo? O Sérgio Moro, Marcelo Bretas. Marcelo Bretas, ele foi ameaçado descaradamente na corte de magistratura pelo Sérgio Cabral. Na frente de todo mundo, inclusive a imprensa cobriu isso. O que aconteceu com o Sérgio Cabral? Ele só foi mandado agora para um presídio um presídio federal. Num país sério, um cara que fizesse uma ameaça como o Sérgio Cabral fez ao juiz, esse cara já estaria condenado imediatamente, sem direito a mais nada. Porque ele simplesmente ameaçou o juiz no exercício do seu cargo. Veja, então, as Forças Armadas estão agindo de forma silenciosa, dando cobertura a ações como essa do Sérgio Moro, do Marcelo Bretas e de outros juízes pelo Brasil aí que estão fazendo um bom trabalho. Além disso, as Forças Armadas estão contendo, de certa forma, algumas coisas. Por exemplo, já tentaram implantar a ideologia de gênero várias vezes. Como existe uma reação social contra isso, é por isso, por exemplo, que ninguém matou ainda o Bolsonaro.
Não vá pensar você que, na verdade, não matam o Bolsonaro somente porque eles gostam do Bolsonaro, porque o Brasil é um país livre e todo mundo tem o direito de pensar diferente. Não, não tem. Ora, mataram, por muito menos, mataram o Eduardo Campos lá naquele acidente aéreo, que era candidato à presidência da República. Mataram o Teori Zavascki. Quem matou o Teori Zavascki e o Eduardo Campos? Foi a própria quadrilha. Se eles matam os seus próprios amigos, porque o Teori Zavascki era amigo do Lula e etc., e o Eduardo Campos também era amigo do Lula e etc., inclusive era vice da Marina Silva, que a Marina Silva é cria do Lula. A Marina Silva e o Lula são a mesma pessoa, a única coisa que muda é que a Marina Silva usa saia e o Lula ainda não. Mas ainda não, que ele pode usar a qualquer instante. Haja vista o interesse dele na preservação da esquerda no poder. Então ele pode fazer qualquer coisa para se manter no poder. Então isso me mostra o quanto as Forças Armadas estão infiltradas na sociedade de forma silenciosa. Por que de forma silenciosa? Porque se ela declarar ao povo que ela já está agindo, este país entra em guerra imediatamente. Primeiro, porque tem muita gente que tem medo dos militares. E segundo, porque a esquerda, no momento que vir que tem perigo para eles, e perigo iminente, inclusive de morte, que é claro que se os militares voltarem ao poder, não tenha dúvida que muitos esquerdistas serão mortos. Mortos mesmo. Tá? Então, por isso, os militares agem de forma mais quieta, mais tranquila, comendo pelas beiradas. Você acha que Maduro já não teria tomado uma atitude? Maduro, aquele índio lá da Bolívia, e outros, aí o Evo Morales, né, e outros, o próprio Raul Castro, o Kim Jong-un da Coreia, que é tudo amigo, o Ahmadinejad, tudo amigo do Lula. Você acha que eles já não teriam mandado as forças deles aqui para dentro do Brasil para barbarizar, para manter o Brasil nas mãos do Lula, da Dilma e da corja deles? Já teriam feito, eles só não fizeram porque as nossas Forças Armadas estão ativas, porém de forma silenciosa. De forma que eles não é simplesmente entrar aqui e dizer este país não tem dono. Este país tem dono e se chama povo brasileiro. Que Deus abençoe a ti, seja bem-vindo e grande abraço.